Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para darem luz sobre a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminarem a terra, e para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de almas viventes, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram segundo as suas espécies, e toda ave segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente segundo a sua espécie, gado, e répteis, e feras da terra segundo as suas espécies, e assim foi. E fez Deus as feras da terra segundo as suas espécies, e o gado segundo a sua espécie, e todo réptil da terra segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. E no sétimo dia, Deus terminou a obra que tinha feito, e descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Devocional: a perfeição da criação de Deus. Gênesis 1 nos apresenta o início de tudo. Ele revela um Deus soberano,
criativo e cheio de poder, que trouxe à existência tudo o que existe com apenas a sua palavra. Cada dia da criação demonstra ordem, propósito e perfeição. Desde a luz que dissipa as trevas até a criação do ser humano, vemos um Criador que se importa profundamente com o que está fazendo. Quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Ele nos deu o maior presente, um reflexo do seu caráter. Fomos criados para ser mordomos da criação, cuidando dela e glorificando a Deus em tudo o que fazemos. Ao final de cada dia, Deus viu que o que havia feito era bom. Mas no sexto dia, após criar o ser humano, Ele viu que era muito bom. Isso nos mostra o valor especial que temos diante dele e a importância de vivermos de acordo com o seu propósito. Admire a criação de Deus. Olhe ao seu redor e contemple o mundo criado por Deus. O céu, a terra, o mar, os animais e até mesmo nós somos reflexos da sua glória. Tire um momento hoje para agradecer pela beleza e pela perfeição da criação. Reconheça o seu valor. Ser criado à imagem de Deus significa que você tem um propósito único e especial. Confie que Ele o formou com amor e que você tem um lugar importante no plano dele. Cuide da criação. Deus nos confiou a responsabilidade de cuidar do mundo que Ele criou. Pergunte a si mesmo: como posso demonstrar respeito e cuidado pela natureza, pelos animais e pelas pessoas ao meu redor? Viva com propósito. Deus trouxe ordem ao caos no princípio. Ele também pode trazer ordem às áreas desorganizadas da sua vida. Busque orientação nele para viver de maneira alinhada com os seus planos. Oração. Senhor, obrigado por tua criação maravilhosa. Tudo o que fizeste reflete tua glória, bondade e perfeição. Ajuda-me a reconhecer o meu valor como alguém feito à tua imagem e a viver com propósito, cuidando do que confiaste a mim. Que a minha vida seja um reflexo da tua luz e do teu amor. Amém.